contra o conhecimento do Senhor, Pai. E cair por terra em nome de Jesus. Profetizamos mentes e corações abertos, ó Deus, sensíveis à voz do Teu Espírito. Repreendemos toda distração, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Queremos estar atento à voz do bom pastor, Senhor. Ser com a vida do Teu filho, do Teu servo, Senhor, nessa manhã, a vida de Anderson, Senhor. Tudo aquilo que saia da sua boca venha do trono da graça e transmita vida a todos aqueles que estão aqui, Senhor. Que Teu Espírito possa conduzi-lo em tudo, Senhor. Que seja o Senhor, através da vida de Andinho. Que sobre ele esteja a Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Nesta manhã, podermos estar aqui, Senhor, ouvindo a voz do bom pastor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Vocês estão com sono ainda? Foi um bom dia tão fraco. Bom dia. Que bênção. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu ia apresentar a minha esposa, mas vocês já a conheceram aqui. Mas vou pedir ela para ficar de pé novamente aí, por favor. Nós estamos muito honrados de estarmos com os nossos irmãos aqui, com os nossos companheiros, né? Que receberam essa direção preciosa e nos convidaram para estarmos ministrando aqui nesses dias. Ontem vocês estiveram com o Eduardo, que é o meu companheiro, meu irmão querido. E hoje está o Fernando lá. Ontem nós tivemos um tempo muito precioso com o William e a Sheila. Foi um tempo muito precioso. Como resultado da palavra que foi ministrada, mais o que Deus já estava trabalhando na vida de um querido através da igreja, nós tivemos no final do dia um batismo lá em Candeias, um irmão que agora é discípulo, né, mas que foi muito mexido assim pela palavra e que já ali nos acréscimos ali, né, procurou a gente e pediu desesperadamente para ser colocado em Cristo através do batismo. Então Deus está fazendo coisas tremendas nesses dias aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Irmãos, nós estamos trabalhando esses dias, tanto aqui como lá, na congregação que nós cuidamos, através dos pastores de vocês que têm ministrado para a gente lá, sobre Atos 2:42. A mim ficou a responsabilidade de ministrar sobre comunhão e partir do pão. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho esses dois temas, cada um num intervalo, se assim Deus me permitir. Mas antes da gente começar a ministração, já que a gente está falando de comunhão, eu queria contar uma coisa para vocês, que aconteceu há muitos anos atrás, quando a minha Renatinha, que só tem 16 anos, né, William? O William me ensinou isso aí. Mas na época ela só tinha 5 anos de idade. E uma amiguinha de Renata foi ficar um final de semana lá em casa. Uma amiguinha da escola. Renata fez muita amizade com essa menina. Renata tem muita facilidade de fazer amizade, assim. Uma menina muito preciosa. Desde pequenininha. E essa menina, que o nome dela é Marília, me parece, foi passar uns dias lá em casa. E um dia, essa menina me pegou fazendo carinho em Renata, abraçando ela, e beijando ela. E ela disse assim para Renata: eu queria que o meu pai fosse assim como o seu. Ela disse isso para Renata. Porque o meu pai nunca me deu um abraço. Eu nunca tive um carinho do meu pai. Eu me lembrei disso nessa palavra que nós vamos ministrar sobre comunhão, porque comunhão fala desse afeto entre nós, dessa graça que se manifesta através da vida da igreja quando nós estamos juntos, quando nós estamos em comunhão, em unidade, quando nós perseveramos, né, em estar juntos. E logo me veio isso aqui, na lembrança.
E eu queria te incentivar a fazer uma coisa aqui nessa manhã. No final de cada carta escrita à igreja de Corinto, Paulo deu um mandamento. Ele disse assim: cumprimentem uns aos outros com o ósculo santo. E ele deixou isso como mandamento para que nós nos lembrássemos da comunhão do Espírito. Eu creio que vocês já devem ter se cumprimentado, mas já que nós vamos falando de comunhão nessa manhã, queria te incentivar a dar um abraço, ficar de pé e dar um abraço no teu irmão. Com muita pureza, com muita santidade, mas dá um abraço, um ósculo santo nele. Se você não fez isso, aproveita para fazer. Pode sair do seu lugar se você quiser. Reafirma o teu amor pelo teu irmão. No nome de Jesus. Que bênção. Fala para o teu irmão quanto que ele é importante para a sua vida. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Que bênção. Irmão, sabe por que eu contei a respeito desse episódio que ocorreu lá em casa com essa amiga de Renata? Porque um abraço faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Um eu te amo faz toda a diferença. Um toque com pureza, né? Com santidade ali, na vida do nosso irmão, faz toda a diferença. Assim como fez na vida dessa menina, que convivia com uma família onde não havia expressão de amor, não havia expressão de cuidado, não havia verbalização, né? Do cuidado do pai para com ela. Eu até acredito que o pai lhe amava, mas é importante que nós verbalizemos isso. Isso faz parte da nossa comunhão. É importante que nós demonstremos isso de forma prática. Por isso que Paulo deixou esse mandamento, né, para nós. Bom, nós estamos trabalhando em Atos 2:42. E temos entendido dessa palavra de Atos 2:42 a 47. E eu também acrescentei que Atos 4, do versículo 32 ao 35, nós entendemos essa porção que está ali registrada por Lucas no livro de Atos, como a vida normal da igreja. É a vida cotidiana da igreja. É isso que os nossos pais têm nos ensinado, né? Isso é a vida normal. É o que deveria ser comum, rotineiro a todos nós, tá? E no verso 42 de Atos 2, nós temos 4 princípios ali, que estão sendo trabalhados nesses dias no retiro. Que é aquilo que a igreja perseverava. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, a igreja perseverava nas orações, na comunhão e no partir do pão. A igreja perseverava. Quando fala perseverava, significa que aqueles primeiros cristãos tinham foco, tinham disciplina, se esforçavam em praticar essas verdades. Eles tinham uma clareza muito grande que isso era algo que eles precisavam estar sempre praticando. Você pode achar que isso foi só para a igreja primitiva, ou que ficou apenas lá para aqueles irmãos no primeiro século. Mas isso é uma palavra para todos nós. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que está escrito a partir de Atos 2, no verso 42, e tudo que está registrado no livro de Atos como um todo, se refere à expressão da igreja a partir do batismo do Espírito Santo.
Eles foram cheios do Espírito, e a partir da experiência de serem cheios do Espírito Santo, eles começaram a viver a vida no Espírito. Então isso não é só para eles, não ficou apenas para essa geração que se levantou depois que Jesus foi levado ao céu. Isso é para nós também. O Espírito Santo habita em você. Você é cheio do Espírito Santo. Então isso é para nós. Talvez o contexto histórico, né, não é o mesmo. A vida que nós levamos hoje é um pouco diferente da vida que esses irmãos tinham lá, das ocupações que eles tinham, da tranquilidade que eles tinham, né, e de coisas que hoje nos afligem tanto e não afligiam a vida deles. Mas, mesmo passado tanto tempo, Deus quer que nós continuemos a perseverar nesses princípios, na vida de oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Já que eu falei da carta de Coríntios, em 2 de Coríntios 13, 14, na saudação final ali da carta, Paulo diz a respeito da graça de Cristo, do amor de Deus, e fala da comunhão do Espírito. Então essa comunhão que nós vamos trabalhar aqui nesse primeiro momento, é a comunhão do Espírito. Amém, queridos? É a comunhão do Espírito, que vem dele, que ele gera, que ele realiza em nós, né? Você lê Atos 2, 42 e 47, e tudo aquilo que está acontecendo ali não é fruto do esforço da igreja apenas, né, do intelecto deles, da questão emocional, emotiva deles. Foi algo gerado pelo Espírito na vida daqueles homens. Então você pode estar ouvindo essas coisas todas aqui a respeito da vida normal da igreja e pode estar pensando assim, poxa, isso é uma coisa muito difícil. Se a gente for olhar para nós, se a gente for olhar as nossas dificuldades, as dificuldades que estão ao nosso redor, a gente realmente vai ficar muito desmotivado. E vai achar que isso é uma coisa utópica. Um dia, um irmão que caminhou entre nós, chegou para a gente, depois que a gente estava cantando aquela música do Daniel, somos corpo, e assim bem ajustado. Aí ele chegou para a gente e disse assim, eu não canto essa música. Aí eu falei, por que tu não canta essa música? Ele falou assim, porque isso é utopia. Isso não é possível de acontecer. É muito bonito nos versos, na questão poética, né? O Dani tem uma graça muito grande assim em compor músicas, mas para aquele irmão não dava para cantar aquela música. Porque para ele aquilo era uma coisa inalcançável. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo na verdade, expressando a glória do Senhor. Você não precisa se manifestar aqui, mas em algum momento, cantando essas canções, ou lendo alguma coisa, ou ouvindo a palavra de quem ministra para você, você já achou que isso é muita utopia? Que isso é uma coisa muito distante para a gente alcançar? Pois tem pessoas que acham que é. Mas nós estamos falando algo que é gerado pelo Espírito. É a comunhão do Espírito. Mesmo com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, com as nossas fraquezas, com os nossos erros, com os nossos pecados, nós precisamos ter um olhar de fé para a vida da igreja. Amém, queridos? Tem um texto em que Paulo dirigiu a uma determinada igreja, onde ele diz assim, vocês são o bom perfume de Cristo. Você sabe de qual igreja Paulo disse isso? Hein? Da igreja de Corinto. Cheia de problema. Cheia de carnalidade. Coisas sérias, né? Mas Paulo tinha um olhar de muita fé para a vida da igreja. E nós precisamos ter esse olhar também de fé, de confiar em Deus e de acreditar que
Deus está trabalhando na sua igreja, Deus está trabalhando no meio do seu povo. Alguns anos atrás, a gente esteve sendo ministrado pelo Eiber Uber, né? Lá em Porto Alegre. Ele trouxe uma palavra muito preciosa, quando ele nos lembrou que o próprio Paulo, também escrevendo à igreja de Corinto, ele disse: daqui por diante, a ninguém mais você vai conhecer segundo a carne. E se diz ninguém, diz a respeito do teu irmão. Então nós precisamos ver a vida do nosso irmão, a vida da igreja. Nós precisamos ver os nossos irmãos como Deus vê. Você lembra de João Marcos? Diz a palavra que Paulo e Barnabé tiveram uma contenda grande entre si por causa de João Marcos. Porque Paulo se sentiu abandonado por João Marcos, num determinado momento que eles precisaram dele, e por causa disso Paulo, na sua viagem missionária, não queria levar João Marcos junto, e ali ficou aquele mal-estar entre Paulo e entre Barnabé. Paulo queria levar Timóteo, Barnabé queria levar João Marcos, e aconteceu uma grande contenda entre eles. E Paulo seguiu com Timóteo, Barnabé seguiu com João Marcos. Passados alguns anos, Paulo escrevendo a Timóteo, dando algumas recomendações a Timóteo, diz assim: quando tu vieres encontrar comigo, Timóteo, traz-me João Marcos, porque ele me é muito útil. Alguma coisa Deus trabalhou no coração de Paulo, porque quem era inútil, agora era muito útil. Por que eu estou falando tudo isso, trazendo essa introdução, irmãos? Porque para entrar no assunto como comunhão, como partindo o pão, onde toca diretamente nos nossos relacionamentos, vai tocar diretamente na nossa vida, no grupo caseiro, nas juntas de companheirismo, no relacionamento nosso com os nossos pastores e líderes, nós precisamos ter uma mente renovada. Amém, queridos? Porque não há estudo, não há pregação, não há congresso que mude a nossa mente para termos uma boa convivência com o nosso irmão, se porventura ela não for renovada por Deus. Então nós precisamos ter a nossa mente renovada. Nós precisamos ter um encontro com Deus como Jacó. Jacó estava voltando para a terra dele, depois que ele resolveu a vida dele lá com Labão, estava voltando para a terra dele, mas temeroso de encontrar com seu irmão, porque ele enganou muito seu irmão, né? Ele enganou muito a Saul, ele sabia do ódio que Saul tinha por ele saiu fugido da terra dele, porque Esaú queria matá-lo. E ele está voltando para a terra. E no meio do caminho ele encontra com o Senhor. E diz a palavra que Jacó luta com o Senhor. O Senhor toca nele, o Senhor toca na coxa dele. Se lembram desse texto? Então acontece um encontro de Jacó, de Israel, com Esaú, seu irmão. E a palavra do Senhor diz que quando eles encontraram, Jacó disse assim para ele: eis que vejo o teu rosto como o rosto de um anjo de Deus. Ele já não via mais o seu irmão como o seu inimigo. Alguma coisa aconteceu com ele. O que aconteceu com Jacó? No meio do caminho, para encontrar com Esaú, seu irmão, ele teve um encontro com Deus. Muitos dos problemas de relacionamento que nós temos é por causa de algumas coisas que nós precisamos ajustar na nossa vida com o Senhor. A nossa vida com o Senhor. O que significa comunhão? Bom, o significado no grego ele é muito amplo, é muito rico e representa tudo isso. Relação, colaboração, cooperação, socializar, comunidade, amizade, companheirismo,
comunicação, participação, ter algo em comum. Tudo isso significa a palavra comunhão. Koinonia, né? Mas eu queria sintetizar o aspecto comunhão, abordando 4 pontos que eu entendo que são importantes para a gente entender qual é a verdadeira comunhão no meio da igreja, o que é essa comunhão do Espírito que Paulo fala na carta da igreja em Corinto. Cada um desses princípios precisam renovar a nossa mente. E tendo a nossa mente renovada, nós vamos ter a graça de Deus de convivermos melhor uns com os outros e podermos realmente viver como essa família de Deus, cantada aí nesses versos da música do Daniel. Amém, queridos? A primeira coisa que eu queria ressaltar a respeito da comunhão na vida da igreja é que a comunhão representa a necessidade de estarmos juntos. Fala para o teu irmão, a comunhão representa a necessidade de estarmos juntos. Atos 2,44 fala que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então aqueles irmãos que creram estavam juntos. Não era cada um vivendo na sua individualidade, isolado um do outro. Eles estavam juntos. Eu sei que o estar junto não representa tudo da comunhão. Até porque Paulo, em 1 Coríntios 11, ele fala que a igreja estava junta para pior. A gente vai ver um pouquinho isso lá na frente. Mas o perseverar em estar junto representa algo muito significativo na nossa comunhão uns com os outros. Em Mateus, no capítulo 18, o Senhor disse, pois onde 2 ou estiverem o quê? Reunidos no meu nome, aí eu estarei presente no meio deles. Então nós precisamos perseverar na comunhão, como? Perseverando em estar juntos. Em estarmos juntos. O William ministrou ontem muito sobre a questão do sofisma, dos enganos, das mentiras, né, de Satanás, e a necessidade de nós conhecermos a doutrina de Jesus e sermos instruídos nessa doutrina. Foi uma palavra muito tremenda. Mas nós temos encontrado, e não tem sido raro, nós encontrarmos muita gente que, em nome de Deus, e parecendo ser uma espiritualidade assim muito sadia, tem vivido como eles têm chamado aí da turma dos desengrejados, né? Da turma que vive isolada, da turma que diz, eu não preciso de pastor, eu não tenho pastor, não preciso de igreja. É isso? Não preciso de igreja, não preciso de pastor. E gente que até vive uma vida piedosa com Deus, anda com o Senhor, tem praticado algumas coisas, mas entrou um sofisma por aí. Na minha família eu tenho uma pessoa assim. Caminhou muitos anos conosco, quando nós éramos de uma denominação. É uma pessoa muito querida, estava compartilhando com o William ontem, né? Mas é uma pessoa que tomou essa decisão de viver como desengrejado. Quando nós começamos a caminhar como discípulos, quando começamos a nos aproximar dos nossos pais, quando começamos a ter as primeiras visitas dos irmãos que foram nos ajudando, o Ion, o César, o Dani, logo ele percebeu que não dava mais para viver daquela forma como nós vivíamos, né? De maneira religiosa, distanciada, sem prestar conta da vida para ninguém, isolados, sem se comprometer a andar na luz. E naquela oportunidade, né, ele se afastou. E assim tem quase 20 anos vivido. Entrou um sofisma ali. E na mente de muita gente tem entrado um sofisma. Às vezes por razões até justas. Sofreu uma decepção, passou um problema, alguma coisa aconteceu. Mas muito poucas pessoas estão dispostas a sofrer o dano, como o William ministrou para a gente ontem.
a amar, a perdoar, a perseverar na comunhão, a resolver as questões entre si. E por isso se isolam, se distanciam. Mas nós precisamos estar juntos. Amém, queridos? Nós precisamos estarmos juntos. Isso é parte da comunhão. Eu tenho aprendido com o Eduardo, ele tem sempre trazido uma palavra preciosa para a gente, a respeito da comunhão. E ele sempre fala conosco assim, que existe a comunhão ideal, existe a comunhão possível e existe a ausência da comunhão. Então a gente começou a trabalhar isso entre nós lá, pela particularidade de alguns irmãos que moram muito longe. Tinha irmãos que caminhavam conosco, que moravam em Abreu e Lima. Estavam se reunindo lá em Candeias. Agora se mudaram para Candeias. Mas moravam lá em Abreu e Lima. E tem algumas outras particularidades lá. Então é claro, irmãos, que existem algumas situações relacionadas à distância de onde mora, a dificuldades de logística, trabalho, estudo, que impede, né, a gente de estar vivendo aquilo que é o ideal. Estarmos juntos toda semana, estarmos juntos no grupo caseiro, estarmos ceando, estarmos nas atividades da congregação, de estarmos nos encontrando. Algumas pessoas que têm essa dificuldade. E a gente não pode ser insensível para essas necessidades que há entre nós. Mas se nós não podemos fazer aquilo que é ideal, que é estarmos juntos sempre, que é estarmos juntos em tudo, de estarmos envolvidos com profundidade na vida da igreja, nós precisamos fazer aquilo que é possível. O que nós não devemos fazer é nos ausentarmos completamente da comunhão. Isso nós não podemos fazer. Nós precisamos estar juntos. Tem um discípulo ligado a mim, um casal que é ligado a mim, a Tânia. Ele trabalha na Petrobras e ele tem uns horários de trabalho assim muito complicados. Mas é um rapaz que ama estar conosco. Esses dias ele teve que viajar, vai passar 15 dias em Curitiba, mas ele ligou para a gente e disse assim, olha, eu posso ir na sua casa às 7 horas da manhã para tomar um café com vocês, estar com vocês? E a gente falou, pode vir. E ele chegou com a esposa dele lá, nós ceamos juntos. E ele passou 2 horas conosco, então pegou o carro dele e foi embora para viajar. Foi o possível, mas ele se esforçou. Nós precisamos nos esforçar de estar juntos. Precisamos praticar isso, porque senão a gente vai se distanciando. E aquela velha história que todo mundo conhece, né? Tira uma brasa do braseiro, vai ficar acesa durante um tempo, mas depois ela se apaga, irmãos. Se esfria, o pecado entra, a mentira entra, o engano entra. Nós não podemos nos distanciar. Eu estava vindo para cá junto com a Tânia e me lembrando de uma música que o Asaf compôs, ele canta junto com o Daniel. Eu não sei o que seria da minha vida sem os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu não sei o que seria da minha vida sem os meus irmãos, sem os meus companheiros, sem os meus amigos. Davi disse assim, companheiro sou daqueles que amam a sua palavra. Nós não podemos andar sozinhos, amém, queridos? Nós não podemos. Quem anda sozinho vai mais rápido, mas não vai muito longe. Nós precisamos estar juntos, precisamos perseverar em estar juntos. Isso vai nos levar à maturidade de resolvermos os nossos problemas entre nós. Essa comunhão precisa apontar para essa necessidade de estarmos juntos. Lá em 1 de Coríntios 11, no verso 17, eu queria que você abrisse lá comigo. 1 de Coríntios 11, verso 17. Paulo está dando algumas instruções à vida da igreja aí, sobre o culto, né? E em meio às instruções que ele deu, ele disse algo assim, importante. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porque porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Esse é um perigo. Não é só estar junto, é estar junto para
Melhor. Fala para o teu irmão, tá junto para... Eu vou te pedir, às vezes, para falar alguma coisa para o teu irmão, porque isso incentiva a gente a fugir do sono aí, tá? A gente precisa estar junto para melhor. E por isso que a sequência de tudo que a gente vai ver aqui vai nos mostrar o que devemos fazer quando nós estamos juntos. A igreja de Corinto estava junta, mas Paulo diz aí que eles estavam juntos, mas havia divisões entre eles, havia egoísmo, porque eles não esperavam uns aos outros para comer. Eles estavam juntos para pior. Nós precisamos estar juntos e entender o que nós devemos fazer quando nós estamos juntos. Isso é a nossa comunhão. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Precisamos estar juntos para melhor. Em Colossenses 3,16, Paulo diz assim: habite em vós ricamente a palavra de Deus, ensinando-vos e admoestando-vos com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Esse mesmo ensino é repetido em Efésios 5, 18 a 21, quando ele fala: falar entre vós, sejam cheios do Espírito, com cânticos, com salmos, com hinos. Então ele está dizendo que nós devemos estar juntos, mas para nos edificar. Não é junto para falar da vida alheia, não é junto para a gente agir com carnalidade, não é junto para a gente cometer nada de ilícito, mas é junto para a gente se edificar, para falar a palavra de Deus, para abençoar a vida uns dos outros, para a gente de fato estar vivendo esse ambiente aqui de santidade, de amor, de unidade, falando entre nós, sendo cheios do Espírito Santo. Isso vai exigir de nós esforço, isso vai exigir de nós disciplina e uma boa gestão do tempo. Para a gente conseguir hoje dar conta das demandas que nós temos, né? Eu mais a Tânia, de trabalho, do cuidado com os filhos que não são mais pequenininhos, mas a gente precisa cuidar deles, né? Ainda estão debaixo da nossa responsabilidade, das demandas da igreja e tudo mais que a gente precisa fazer. Eu e Tânia, a gente foi eliminando um bocado de coisa da nossa vida que a gente via que não era tão importante assim. Há muito tempo a gente não sabe o que é sentar na frente de uma televisão, por exemplo, e ficar vendo coisas que às vezes não têm importância na TV. Porque a gente quer focar o nosso tempo naquilo que traz edificação para a nossa vida. Então, às vezes, não há uma boa gestão do tempo, e por causa disso a gente não consegue estar junto, não consegue tempo, não consegue oportunidade. E nós precisamos, então, ir discernindo assim da nossa rotina, da nossa vida social, quais são as coisas que têm me impedido de estarmos juntos com os nossos irmãos, que me impede de estar junto com a igreja, que me impede de ser pastoreado por meu discipulador, que me impede de estar em comunhão com os meus irmãos. Aí cada um de nós devemos ouvir o Senhor a respeito disso e buscar o Senhor a respeito disso. Amém, queridos? Bom, esse é o primeiro ponto, né? Mas a segunda coisa que aponta para essa comunhão descrita em Atos 2:42, que para mim evidencia essa comunhão do Espírito Santo entre nós, depois do estar juntos, é a unidade. A primeira coisa é o estar junto. A segunda coisa é a unidade. Quando a gente vê o significado da palavra comunhão, comunhão significa ter coisas em comum. E muita gente acha que isso se refere só ao fato de que nós precisamos compartilhar os nossos bens com os nossos irmãos, ajudarmos, suprirmos. E isso é verdade, ter tudo em comum. Ter tudo em comum passa também por isso, né? Por uma avaliação sábia, sadia, prudente, sobre algumas coisas que nós podemos cooperar a nível material uns com os outros. Mas não é só isso.
Ter tudo em comum significa viver em unidade uns com os outros. Significa nós estarmos vivendo em unidade. Isso é comunhão. Por isso eu disse que o estar junto, ele não é tudo. Ele é uma parte importante do todo. Mas existem coisas importantes também. Nós precisamos estar juntos, mas nós precisamos ser um. Nós precisamos ter unidade entre nós. Não é isso que Paulo diz em Efésios 4:13? Ele fala 4:3, ele fala sobre a unidade do Espírito. Nós precisamos ser um. E já que nós estamos falando da igreja de Corinto, né? E a gente está, em parte aqui, usando a igreja de Corinto como modelo como exemplo, né, para o nosso estudo. Eu queria que você lesse comigo 1 de Coríntios 3, do verso 1 a 4. Primeiro de Coríntios 3, versos 1 a 4. Está aí Paulo escrevendo para essa querida igreja. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não são porventura carnais? Não andais segundo o homem? Porque dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Anderson, eu sou de William, eu sou do Joel, eu sou de Paulinho, eu sou do Fernando. A igreja vivia assim. A igreja de Corinto. E Paulo diz que isso denunciava a carnalidade deles e denunciava a meninice deles. Isso para mim é uma coisa muito forte mesmo. Coisas como dissensões, divisões, contendas, invejas, ciúmes, brigas entre nós, denunciam carnalidade e denunciam meninice entre nós. Nossos filhos cresceram, mas eu lembro bem eles pequenininhos, e as brigas que ocorriam, né? Por causa de coisas simples, por causa do pirulito que era da cor. Eu queria o pirulito da cor vermelha, e o pirulito da cor vermelha foi o Natan que escolheu, e eu fiquei com o pirulito amarelo, né? Lembro de tudo isso. Nas brigas, nos carros, nas viagens, os três lá atrás, né? E as brigas acontecendo em casa. Mas eles vão crescendo, e não é que não tem mais briga, né? Mas algumas carnalidades vão deixando de lado. Nós somos igreja de Jesus, amém, queridos? Nós precisamos tirar toda a carnalidade da nossa vida, toda meninice da nossa vida. Nós somos homens e mulheres de Deus, maduros, e nós precisamos agir assim, dessa forma. Somos a família de Deus. Então a unidade representa maturidade. Representa que você cresceu, que eu cresci, que nós não somos mais criancinhas, que fazemos biquinho com alguma coisa assim, né? Poxa, o William passou perto de mim, nem me cumprimentou, né? Outro dia eu estava caminhando, eu gosto de fazer caminhada, e já há um bom tempo eu não consigo ficar sem óculos. E nesse dia eu não encontrei o meu óculos, e saí e fui fazer caminhada. Aí vem o Rafael, um dos diáconos da igreja, com a família, com os filhos, e eu fazendo caminhada, não vi eles, irmãos. Passei no meio deles, eu não vi ele. Opa, pastor, onde você vai? Aí quando eu fui olhar assim, falei, Rafa, ele falou, passou perto de mim, nem viu, hein? Morrendo de rir. Ele falou, mas está sem óculos, né? Cuidado para não tropeçar e não cair. Mas imagina se Rafa fala assim, o meu pastor não me cumprimentou. Como é que ele passa perto de mim e não me cumprimenta?
A partir de amanhã, eu vou entregar o meu cargo, não quero ser diácono mais. Não recebo eles na minha casa. Estou chateado com eles. Isso é meninice. E isso existe entre nós. Entre nós que eu estou dizendo, não é nem entre vocês, não. Porque eu acredito que aqui nem tenha isso, né? Entre nós, igreja. Entre nós, família. E olha, seria muito bom se a gente fosse como criança, porque os meninos brigam, daí 2 minutinhos estão resolvidos, né? Coitada das mães que brigam umas com as outras por causa dos filhos, porque os meninos depois se entendem e as mães ficam brigadas uma com a outra. Não é assim? Quisermos nós tivéssemos realmente o coração como criança, mas a gente precisa colocar toda a meninice para longe de nós. Para longe, irmãos, de nossa vida. Né? Eu disse para um irmão, quase 40 anos já, disse para ele contando algumas coisas para mim, falei, meu querido, tu já tem 40 anos, não combina mais com a sua idade essas posturas. Tu é um homem já, um pai de família, tem filhos em casa. Nós precisamos crescer mesmo, amadurecer, nós precisamos caminhar para aquilo que é a vontade de Deus. E olha o que Paulo fala que é a vontade de Deus para nós em relação à unidade. Está em 1 de Coríntios, no capítulo 1, no versos 9 e 10. É nesse ponto que nós devemos chegar, irmãos. Olha o que diz. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos. A palavra rogo-vos é um pedido, é um clamor. Ele está pedindo para a igreja de Corinto. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, pelo amor de Deus, que vocês digam a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, que sejam unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Isso é possível, Anderson? É possível. Por causa do verso 9. O que está dizendo aí no verso 9 da sua Bíblia, do capítulo 1? Fiel é Deus, que vos chamou à comunhão com seu Filho Jesus. Você está em comunhão com Jesus? Os que têm comunhão com Jesus, né, vão ouvir a voz do Senhor. Hoje saindo aqui da nossa casa, rolou um pequeno estresse, porque o meu telefone está ruim de jogar na parede, assim, de quebrar ele e nem querer dar para os outros. E o Maps não abriu. O William mandou para mim um link que Felipe deixou para ele. Eu ainda até liguei para ele, William, está alguma coisa errada com o link que Felipe me mandou, porque não abre. Mas não abriu porque o telefone é ruim mesmo, irmãos. E aí, Tânia tentando falar alguma coisa comigo ali, e eu pensando no horário, no compromisso, na responsabilidade de estar aqui com vocês. E eu, dentro de mim, eu me irritei. Eu senti irritação dentro de mim. Eu fiquei irritado. E a Tânia falando, amor, eu vou pegar meu telefone. E naquele momento de estresse assim, eu nem dei ouvido para ela. Mas quando a gente está em comunhão com Jesus, Deus fala com a gente. E quando eu cheguei aqui, eu chamei o William, falei, William, eu tenho que confessar um pecado antes de ministrar aqui. Uma coisa simples que aconteceu, não teve gritaria, não teve violência assim de palavras, em atitudes, mas eu fiquei irritado lá dentro de mim. E quando a gente está em comunhão com Jesus, essas coisas Jesus denuncia na nossa vida. O jeito que você tratou seu irmão não foi certo. Você está em pecado com teu irmão. Você foi áspero com ele. Você precisa perdoar o seu irmão. Você precisa suportar o seu irmão. Me lembro de uma vez um pastor dizendo que ele ia receber um casal lá na casa dele. Porque ele ficou sabendo que esse casal tinha dito alguma coisa dele. Aí ele chamou o casal,
preparou um monte de versículos na Bíblia que falava de maledicência, que falava de juízo de Deus. Ele preparou o arsenal, ficou lá no sofá, preparando para tratar com aquele casal. Aí o Espírito Santo falou com ele assim: pega a bacia, pega a toalha e guarda o seu estudo. Ele falou assim: não, Senhor, mas eles... Aí o Senhor disse para ele assim: olha, eu vou tratar com eles, mas eu quero tratar contigo também. E quando ele recebeu aquele casal, ele foi lavar os pés daquele casal. E aquele casal então abriu o coração para ele. E começou a contar para ele coisas que ele, pastor, tinha ferido ele, se ele não tinha percebido. Tinha sido duro, tinha sido grosseiro com eles. E eles pediram perdão para ele. Houve reconciliação, que não foi resolvido, não foi com estudo. Foi resolvido com amor, com graça. Porque alguém decidiu ouvir a voz de Jesus. Ouvir essa voz que o Xandinho disse aqui. Nós precisamos estar em comunhão com Jesus. Esteja em comunhão com Ele. Às vezes Deus vai te dizer para você dar uma palavra direta, corrigir o seu irmão. Isso é bíblico. Mas ouça o Senhor o que Ele quer dizer para você. Porque muitos dos nossos problemas, das nossas dificuldades passam por essa comunhão com Jesus primeiro. Nós precisamos estar em comunhão com Jesus. Sabemos o que nós vamos falar. Muitas vezes Deus, resolveu questões para mim e para a Tânia da seguinte forma: a gente sabia que tinha um problema com o irmão, a gente começou a orar por ele. E de repente a gente foi colocado na situação para ajudar aquele irmão e para tratar a vida dele. Muitas das vezes a gente não tinha pega, não sabia onde entrar, como fazer. Mas quando a gente começa a orar, quando a gente começa a esperar, depender de Deus... E o problema é a nossa ansiedade, que a nossa ansiedade, eu vou lá, eu vou falar, eu vou fazer, não sei o que mais. Aí gera problema. Mas nós precisamos estar em comunhão com Jesus. E aqui, Paulo diz: digam todos a mesma coisa. Isso é unidade. Quando nós falamos a mesma coisa. Não haja entre vós dissensões. Sabe o que é dissensão? Dissensão é falta de concordância, é divergência, é discrepância, é litígio, é desavença, é conflito, é disputa. Ele está dizendo: fale a mesma coisa. Isso é possível, falar a mesma coisa? É possível sim. Se nós estamos em comunhão com Jesus, nós vamos falar a mesma coisa, nós vamos ter o mesmo parecer, nós vamos ter a mesma disposição mental, nós vamos ter um mesmo propósito, porque todos nós estamos em comunhão com Jesus. Lembra de Gênesis 11? Não me esqueço disso, o Ion ministrando para a gente alguns princípios que falam de unidade ali. É claro que o contexto é um contexto errado, né? Eles estavam construindo uma torre em rebeldia ao Senhor. Mas Deus olhou para aqueles homens e disse assim: eis que o povo é um. Eles falam a mesma língua, estão trabalhando na mesma obra, estão concentrados no mesmo projeto e não há limite para aquilo que eles possam vir a fazer. Que tremendo isso. Quando nós falamos a mesma coisa. Imagina bem, os pastores chegam para vocês e falam: olha, irmãos, não utilizem essa quadra aqui, para jogar vôlei nesses dias. Por favor, não utilizem. Nós queremos dar outra direção para vocês. Aí chega alguém e diz assim: não, os pastores falaram, mas eu vou... Qual o problema de eu julgar? Qual o problema? Não tem problema nenhum. Está falando uma língua diferente. Não está falando a mesma coisa. Está caminhando numa direção diferente. Está dividindo. Está fazendo força contrária. Não há uma mesma disposição mental, o mesmo parecer. E isso é divisão. E nós temos que fugir disso. Irmãos, divisão é uma desgraça na vida da igreja. Nós passamos por isso em Pedro Leopoldo. É uma desgraça.
não é a vontade de Deus. E nós precisamos lutar contra isso. Amém, queridos? Nós precisamos ser um. Nós precisamos viver em unidade. Nós precisamos fugir da carnalidade, fugir da meninice. Nós precisamos estar em comunhão com Jesus. Para fechar esse ponto, em Isaías no capítulo 11, se você quiser abrir aí, há um texto aí que parte da profecia se refere ao reino milenar de Cristo. Os 1000 anos do seu governo, do seu reinado na terra. E a palavra do Senhor descreve um cenário assim, muito interessante, que vai acontecer nesse reinado. Depois de falar de Cristo, do Messias, diz assim: o lobo habitará com o cordeiro. O leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deitarão. E o leão comerá palha com boi. Uma criança colocar a mão no lugar onde tem cobra, o leão pastar junto com o boi. Quando o leão vê um boi, quer fazer o que com ele? Comer, né? Mas o texto continua: não se fará dano algum no meu santo monte, porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Irmãos, aonde a glória de Deus está, as coisas que poderiam potencialmente ser um sinal de divisão, de contenda, de diferença, de contrariedade, Deus coloca a paz dele ali. Aqui são coisas antagônicas, são coisas diferentes. Se você for olhar no contexto nosso aqui, está falando de caça e de caçador, de quem é presa e de quem come a presa. Mas essa harmonia só é possível por causa da glória de Deus. A unidade não é porque todo mundo é igual, não. A unidade é porque Cristo nos faz um. Cada um tem um temperamento aqui, uma criação, cada um teve uma formação. Talvez nós pensemos até diferente, mas a glória de Deus nos faz ser um. Eduardo tem idade para ser meu pai. São quase 40 anos de diferença. 30 anos de diferença. Mas eu sou jovem, viu? Eu só tenho 43 anos. Só tenho 43, rapaz. Nem parece, né, William? Não é isso? Eduardo já fez 70 aí, em alguma coisa. Mas é interessante, mesmo com essas diferenças de idade, de formação, Deus tem nos feito um. Eu tenho visto, eu quero dar testemunho dele, porque a Bíblia diz para a gente falar do outro, e não de nós, né? De um senhor já, com a idade que ele tem, com a história que ele tem em Candeias, sendo um dos pais da igreja, se submeter à vida de um homem muito mais jovem do que ele. E que não tem um terço da história que ele tem aqui na igreja. Isso é só Deus que faz. Por causa da glória dele. Então a questão não é idade, é se você é rico, se é pobre, se você é culto, se você é analfabeto. A questão é que Deus nos faz um. Deus nos torna um. Deus pega um monte de gente diferente, põe junto para se reunir, para congregar, e vai trabalhando no temperamento de cada um para nos levar à unidade. Amém? Vocês estão comigo ainda ou não? Eu já estou quase terminando essa primeira parte aqui, tá? A terceira coisa que diz respeito a essa comunhão, e que evidencia essa comunhão, é o relacionamento verdadeiro.
Falei com vocês que eram 4 princípios, são 3. Me desculpem, tá? A terceira coisa é o relacionamento verdadeiro. E aqui eu vou caminhando para encerrar. O que é a comunhão? Comunhão é viver em comunidade, é ter amizade, é ter companheiros, é ter amigos. Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que bênção essa alegria, né? Nós estamos juntos, vou encontrar os meus irmãos, minha família, a igreja. Ou será que quando nós vamos estar juntos, parece que a gente está indo para o matadouro? Estou indo para o matadouro hoje, né? Estou indo para um lugar onde eu não gosto. Ver aqueles irmãos, estar junto de novo. Que coisa difícil. Isso não é alegria, isso não é amizade, isso não é companheirismo, isso é tortura. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer essa alegria de nós estarmos juntos, de nós vivermos juntos, de andarmos juntos como família, como irmãos, como igreja. Relacionamento verdadeiro é nós vivermos em paz. Romanos 12, 18 fala: do que depender de vós, tende paz uns com os outros. Então, relacionamento verdadeiro é termos a alegria de estarmos juntos. É buscarmos vivermos em paz uns com os outros, irmãos. De vivermos em paz, de estarmos em paz. Do que depender de nós, viva em paz. Sofra o dano, sofra a perda, mas viva em paz. Com teu irmão. Romanos 12, 18. Hebreus 12, 14 também fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estava me lembrando, quando eu ministrei para vocês lá na sede, alguns dias atrás, sobre não se envergonhar do Evangelho. Naquele dia, naquela noite, eu me lembrei de um texto em Hebreus, no capítulo 2, quando o Senhor diz a respeito de nós que Ele não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. Mesmo nós sendo imperfeitos como nós somos, Jesus não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. Isso é relacionamento verdadeiro. Isso é comunhão verdadeira. Isso é a alegria que o Senhor tem em nós de viver conosco, né? Relacionamento verdadeiro é não termos queixa contra ninguém. Não termos queixa. Lembra o que Jesus falou? Se teu irmão pecou contra ti, o que tu faz? Deixa para lá, não é isso? O tempo apaga, depois isso se resolve. Se teu irmão pecou contra ti, vai nele. Senta com ele. Olha, aquele dia que você fez, eu não entendi bem. Deixa eu me esclarecer melhor contigo a respeito disso. Entender qual foi a tua motivação a ter me falado aquelas coisas todas. Isso é não ter queixa. É amar, é perdoar, é perseverar na unidade. É pedir ajuda ao seu irmão, né? E Jesus ensinou isso. Se não te ouviu, leva mais alguém contigo. É insistência em viver em paz. O William estava me contando uma coisa esses dias. O WhatsApp hoje virou instrumento para tudo, né? Não é? E eu digo muito aos irmãos lá, tomem cuidado com o WhatsApp. O WhatsApp não é ambiente de tratar coisas com relação à intimidade nossa. Tomem cuidado. O William estava falando de um WhatsApp que ele recebeu e ele falou, opa, peraí, pelo WhatsApp isso não. Eu vou aí, vou te ver, vou conversar contigo, vou olhar nos teus olhos. Não é por WhatsApp que a gente trata aí, só quero te dizer, não senhor. Quero sentar contigo. Oi. Vem aqui, Tânia. Não, um irmão que estava com umas divergências com a esposa, aí ele colocou no status, contando tudo sobre o que estava acontecendo. Então, as pessoas estão sem noção. E é irmão, né, que fez isso. Aí,
Logo que a gente percebeu. Então é olho no olho, quero sentar contigo, conversar. Anderson, isso dá trabalho, relacionamento dá trabalho, viu? Quantos são solteiros aqui? Repete comigo, relacionamento dá trabalho. Se você não quer trabalho, não casa, viu? Porque dá trabalho, é construção, a gente quer tudo pronto, a varinha mágica. Não, o William resolve, o Paulinho resolve, chama o presbitério. Olha que o dízimo à igreja, que é o último ponto que o Marcos e o Mário nos ensinam, que diz a igreja é chamar os líderes, a liderança para entrar e ajudar. Mas o primeiro passo, vai você no teu irmão, conversa com ele, dá trabalho, não terceiriza não, põe no status, manda o WhatsApp, não, eu quero conversar contigo, eu preciso conversar com você, a gente precisa orar junto, tem que se resolver. Imagine irmãos na congregação que não conversam entre si. Eu já conheci pessoas, situações onde sabia, o dia da ceia, eu não vou à ceia hoje, por quê? Estou com problema com o irmão. Como? Oi? Está com problema com o irmão? Há quanto tempo? Há alguns meses. Aí por causa disso não vai ceiar. Não devia nem ter chegado nesse ponto. É muito sério isso, irmãos. Nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro, falarmos a verdade uns com os outros, sermos transparentes. Tudo isso passa pela necessidade da comunhão, o amar, o perdoar, o esquecer. E uma última coisa que eu me lembrei aqui, e queria fechar com isso, uma coisa sobre o relacionamento verdadeiro, que eu e Tânia, a gente tem praticado há anos. Irmãos, olhem para mim, valorize os vínculos que vocês têm. Valorize os seus líderes, valorize os seus irmãos, a congregação em que você é ligado. Valorize os seus discipuladores, o seu companheiro. Valorize o seu vínculo. Sou grato a Deus pelos companheiros que eu tenho, pelos irmãos que nós temos. É uma comunidade pequenininha, mas eu louvo ao Senhor por ela. Pelos meus pais, por todos que já passaram sobre a nossa vida. Valorize. E eu quero encerrar aqui, a gente vai ter um intervalo, né? Não sei de quanto tempo, William? Vocês vão dar alguma instrução aqui? Vão, né? Mas eu queria te dar uma palavra. Dentro disso que nós estamos falando a respeito de comunhão e fechando aqui no relacionamento verdadeiro. Se o teu discipulador está aqui, se o teu companheiro, a tua companheira está aqui, se os irmãos do grupo caseiro que você faz parte estão aqui, nesse intervalo, procura eles e diz assim, olha, muito obrigado. Eu sou muito grato a Deus pelo vínculo que tenho. Se os teus pastores estão aqui, procura eles. Olha, obrigado, vocês têm pastoreado minha vida, vocês têm cuidado de mim, têm me suportado. Eu louvo ao Senhor. Eu não vou me esquecer nunca de tudo que o John tem feito por mim esses anos todos, o Dani, tudo que o César cooperou com a minha vida, me abençoou. Eu nunca vou esquecer, irmãos, porque são irmãos que investiram em nós. A gente tem que valorizar isso. Tem que valorizar os nossos vínculos, os nossos irmãos, a igreja da qual nós fazemos parte. Isso é muito importante. Valorize os vínculos. Se você tiver a oportunidade, nem que seja dar um abraço, meu irmão, quero te agradecer. Você tem dedicado a sua vida em me discipular, em cuidar de mim. Muito obrigado. Isso é comunhão. Isso é relacionamento verdadeiro. Isso é viver o reino de Deus. Podemos orar juntos, irmãos? Aqui, Senhor, nós te agradecemos por essa primeira parte, por essa comunhão, ó Deus, que nos é dada através de Cristo. E te louvamos, ó Deus, porque podemos, Senhor, praticar essa comunhão na tua vontade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Queremos perseverar nessa comunhão todos os dias. E nunca nos afastarmos dessa comunhão do Espírito, Senhor, para a tua glória. Amém.